incenso de limpeza. Então tem eucalipto, né, um pouquinho de guiné, tem arruda e tem salve, é o incenso que a gente mesmo faz aqui em casa. Então, antes de começar alguma coisa importante, quando a gente recebe as visitas, né, quando eu vou fazer também os meus produtos, eu gosto de incensar a casa, né, harmonizar as energias, né, pedir licença para as forças que estão aqui. Beleza. Os guias que acompanham, dão um caminho, abençoe esse ambiente, essa conversa que eu tive aqui agora. Tudo flua. Venha a boa palavra. O Senhor é esse grande protetor, esse grande guardião, conhecedor dos mistérios das plantas. E foi ele que deu as folhas para os orixás. Então falam que sem as folhas não há candomblé, não há rito, né? Você estava falando da sua avó e tal. Você tem uma memória botânica assim de infância ou antiga? Eu tenho essas da minha avó, na verdade. Que eram as vedélias, que ela chamava de calêndula. E depois, né, estudando e tal, fui ver que não era calêndula, mas é uma florzinha amarela, que dá embaixadas, assim, bem comum, dá no Brasil inteiro, que a gente catava na época que floria para fazer o que era o remédio de pele e alergia da família inteira. Diluía no álcool, fazia tipo uma tintura e botava uma pedrinha de cânfora. Aqui eu uso, quando a gente está gripada, eu uso romã e guapo e poejo. E a senhora aprendeu com quem? Aprendi lá em Minas, porque lá tinha de tudo, a gente fazia um pouco, né? Tudo com tuá. Minas Gerais tem muita coisa boa, viu? E a senhora usava essas ervas também como remédio para os seus filhos, para cuidar das suas crianças aqui? Aqui eu dava para eles chá de poejo, chá de hortelã e chá de folha de goiaba com tinha dor de barriga. Era isso. E para os vizinhos também a senhora fazia ou era só A mesma coisa para os vizinhos, até hoje ainda faço. Essa semana mesmo eu fiz chá de guapo, poejo para o seu Didi, que estava com dengue também, né? Porque eu também, que sarei, é isso aí. Folha de goiaba, guapo e poejo. Eu quero contar também. Ai, eu quero De onde veio o meu interesse, né, pelas ervas, né? Porque é a terceira geração. É a terceira geração. Inclusive, eu trouxe essa garrafa aqui, que é uma garrafada que eu fiz inspirada na garrafada que a minha avó fazia. A minha avó Alcina, ela tinha uma garrafa que a mãe dela ensinou ela a fazer, que ela colocava diversas ervas, né? Guiné, alecrim, arruda, arnica. E essas ervas eram curtidas na pinga e ela usava pra gente passar quando tinha algum machucado e também para fechar o corpo, né? Para proteção. E aí, depois de muitos anos que a minha avó morreu, eu achei essa garrafa dela encostada ali no armário da minha mãe e falei, nossa, minha garrafa da avó, né? Que erva será que tinha aqui dentro? E a minha mãe, ela não sabia todas as ervas. E aí a gente começou, minha avó já tinha falecido, e a gente começou um processo de perguntar para as mulheres mais velhas da família que conviviam com a minha avó, que ervas ela usava, se elas sabiam, para as tias, algumas vizinhas, e a gente conseguiu recuperar. E aí eu consegui recriar essa garrafa, né? Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a
saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. Ei, ah, ei, ah. Venho para abrir as portas. O amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, meia volta e nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe Natureza me traz. Abençoa os filhos, Deus abençoa, ai meu Deus, terra, fogo, aviar. Deixa eu te contar, eu casei com 13 anos. Porque minha mãe morreu e me deixou com minha mãe de criação, a irmã dela. Eram 2 irmãs. Daí, ela morreu, nós viemos de São Paulo, eu e ele. Chegou que ele vendeu tudo que meus pais tinham, que era podre de rico, em Minas Gerais, era fazendeiro, era engenho, lambique de tanco de açúcar, tanco de pinga, de tudo ele tinha. Chácara de café que dava era 300, aquele 400. Ele vendeu tudo que eu era de menor e nós viemos de São Paulo. Chegou aqui, ele acabou com tudo no meio do bar e jogou. E a senhora teve que criar os 4 filhos sozinha? Sozinha, porque ele acabou com tudo. E criei. Nenhum ladrão, nenhum drogado, ainda pegou mais 3 e jogou na minha porta e eu criei. Agora, eu sei que a senhora gosta muito de planta, gosta muito de erva. Você tem alguma memória, assim, da infância? Quem te ensinou, assim, a plantar, a gostar das ervas? É porque eu comecei a trabalhar com idade de 5 anos, catando café nas árvores, que jogava no chão e eu tinha que juntar com a peneira. Deus de pequenininha plantando arroz, feijão, canchada e capinando. E aí, o que a senhora lembra das ervas? Foi sua mãe que te ensinou? E eu mesma aprendi, porque minha mãe morreu e me deixou pequena. E aí, Eu aprendi sozinha. A sua avó? Então, a sua avó é Margarida. A minha avó é Alcira. E a minha avó fez a passagem, ela faleceu, eu tinha 7 anos. Mas deu tempo ainda dela me passar a mão do benzimento, dela pedir para eu pegar os galhos de arruda. Então foi muito bonito eu poder acompanhar na primeira infância esse contato com as ervas, com a cura, né, com cuidado. A mãe dela, que é a Isabel, minha bisavó, ela foi benzedeira também, ela foi parteira, né? E hoje essa linhagem faz muito sentido, porque eu também sou benzedeira, sou doula, né? Acompanho outras mulheres que estão gestando, né? E pesquiso, né, sobre as tecnologias de existência das populações negras, com foco nas mulheres negras, né? Então... E é uma pena que os saberes dela, quando ela mudou para a cidade, tenham ficado tão subestimados assim, sabe? Isso foi quando? Putz, isso deve ter sido a década de 60, assim, começo da década de 60. Ela foi com os 5 filhos para Salvador e meu avô ficou na roça. Ah, saquei. Eles foram para estudar. Então, eu acho que eu perdi muito, assim, sabe? Se fosse hoje em dia, minha avó estivesse viva, com certeza eu ia tirar outro proveito, assim. Particularmente a minha mãe recuperou, né, comigo o benzimento que a minha avó fazia, as palavras que ela utilizava. Foi nessa história que eu recuperei essa história da garrafa e vi, nossa, está tudo conectado, né? Porque quando eu faço um benzimento, quando eu acompanho uma gestante, não sou só eu, né? Eu carrego o conhecimento das minhas antigas. E ele só chega até mim porque elas preservaram a bisa da bisa, da bisa, da bisa, da bisa, né? Então, mesmo de maneira fragmentária, a gente traz uma história de resistência e de cuidado, né, muito antigas, né? A hora que você vê a coisa funcionando,
ganha outro sentido, que as palavras sozinhas não conseguem. Você precisa estar nessa... Olha aqui, esse solo coberto, põe a mão aqui embaixo, sente como ele é úmido. Se você não tiver esse põe a mão aqui embaixo e vê como ele é úmido, fica muito difícil você explicar isso. E com as crianças principalmente, que eu acho que as crianças chegam aqui rodando nessa energia, fazem uma colheita da própria comida e saem rodando numa energia completamente diferente, assim. De ver os pássaros, de perguntar coisas, de ver os N bichinhos que tem na horta. Então, é um lugar de... Não é só de tirar a nossa comida, ele é um lugar que ele tem o equilíbrio dele, né? A gente só ajuda ele não perder o pé. Então, acho que essa educação é um pouco isso, a gente... O pé da horta, né, o pé da terra, ele é muito propício para essas conversas. Então, acho que não é nem no sentido de educar, é no sentido da troca mesmo. Alguém vai te contar, poxa, a minha mãe lá no interior do Mato Grosso tinha um quintal não sei de que jeito. Ou eu mesmo tinha esse quintal, sabe o que dava lá? Tal coisa, dá aqui? Não dá. Essa troca eu acho muito legal. A senhora não sabia, não. A senhora faz um macarrão, uma carne cheia, que a senhora dá vontade de comer a panela toda. Que delícia! Olha, que delícia! Aqui é gostoso, viu? E lá e tem... ali é Cideira, e aqui é Babosa. Nessa casa vai embora e não volte jamais. Eu quero reforçar que o ramo é o meu começo. A saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais.